Fique em paz, Mas é porque pastor. eu estava certo também que era 11 horas. Mas fique em paz, meu pastor. Desde já, obrigado. Amém. A gente sabe da sua agenda e ainda mais nessa atualidade. É difícil mesmo, a gente compreende perfeitamente. E desde já nós agradecemos a Deus pela sua disponibilidade. Aqui quem fala com o senhor nesse momento, pastor Daniel Andrade. Nós estamos na coordenação da nossa escola bíblica aqui do nosso ministério, mas eu só quero desejar ao senhor boas-vindas. E Amém. eu, que não sou bobo, como um bom assembleiano, eu vou passar para o nosso pastor presidente, porque a patente é maior, tá É bom? mesmo. Pastor Manuel Messias. Fique à vontade, meu Isso. pastor. Amém. Obrigado. Pastor Zé, o Pai do Senhor, meu querido, um Pode ser, prazer meu lhe pastor. conhecer, viu? Amém. Já lhe sigo há muitos anos e hoje Deus está Amém. me dando o privilégio de conhecer o Senhor, pelo menos por vídeo, né? E Amém. breve, pessoalmente, ok? Amém. Vamos. Muito obrigado de ter atendido o meu convite para estar lecionando essa lição de hoje. E já vamos deixar o Senhor à vontade, que o tempo é seu agora. A gente ficou até Eita, agora glória. esperando o Senhor e o tempo é seu. E eu quero ouvir aquela palavra. Bota para cá, bota para cá, bota para cá, bota para cá, bota para cá. Eita, Pastor, glória. Deus abençoe, Pastor, pastor. Vamos. é um prazer, né? Eu quero louvar a Deus pela vida de todos, né? E também agradecer ao Senhor. E a nossa última lição primeiramente, eu quero só deixar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de escrever mais essa lição. Hoje eu agradeci a CPAD, ao irmão Ronaldo e ao nosso presidente da CGADB. E foi uma lição que, na verdade, eu achei muito interessante participar, porque fala sobre a nossa peregrinação para o céu, mostrando que hoje, apesar de nós vivermos em um mundo evoluído, em um mundo avançado, nós sabemos que o homem, por mais que ele tenha a inteligência, o avanço tecnológico, sempre se mostrou que ele é um ser espiritual que precisa do Deus verdadeiro, né? O próprio Billy Graham, que era daí dos Estados Unidos, ele escreveu algo muito interessante quando ele disse que a ciência, a tecnologia, a evolução não melhora o homem, né? Melhora o seu meio, mas não melhora o homem. Às vezes o homem ele pode ter tudo, ele pode ter a educação, ele pode ter a ciência, mas isso não melhora o seu interior. Por isso que na primeira lição nós começamos falando sobre essa expressão anoten, que vem de cima, segundo João 3:3 e o verso 5, quando o próprio Jesus disse: aquele que não nascer de novo, nascer de cima. Ou seja, não é introspectivo, não vem pela meditação, não vem pelo esforço próprio, é a implantação da nova natureza, né? Como o próprio Pedro, ele falou 1:23, sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas incorruptível, né? Ou seja, essa semente ela é implantada em nós. Então, nós mostramos isso na primeira lição, e na segunda lição nós caminhamos nessa ideia de que há dois destinos, né? O destino que é aquele que entra pela porta estreita, o caminho apertado, tem um destino certo, que é Cristo. E aquele que entra pela porta larga, o caminho espaçoso, é a perdição. Foi muito importante que nós falamos nessa terceira lição sobre as escolhas. Até mesmo há um escritor, Hendricks, que é daí, e ele escreveu algo muito interessante. Ele disse que a caminhada para o céu, a estrada, ela é apertada, mas para o inferno é a Broadway, que é o caminho que, na verdade, né, a pessoa tem a liberdade de escolher o que ele quer, ninguém manda na vida dele, ninguém tem o controle, ele vive como quer. Mas, como disse o próprio Jesus, não foi nem um pastor assembleiano, nem um pastor batista, presbiteriano, foi Jesus. Ele disse: conduz para a perdição eterna. Então, nessa terceira lição, nós falamos sobre isso, né? Na segunda. Na terceira, nós falamos aí do céu como destino do cristão. Ou seja, falando de Filipenses 3:20, quando Paulo disse: a nossa pátria está nos céus, né? De onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
o apóstolo São Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos, foi uma igreja que não deu problema para Paulo, né? Aliás, foi uma das melhores igrejas no ministério de Paulo, diferentemente de Corinto, dentre outras. Filipos era bem estruturada, né? Tinha uma hierarquia liderada por presbíteros e diáconos. É a primeira vez que se tem nesse primeiro capítulo de Filipenses uma estrutura clara de como era a igreja. Na igreja de Filipos havia presbíteros e diáconos. Essa igreja era bem estruturada. Mas os cristãos estavam se iludindo por habitar agora em uma colônia romana, que, na verdade, só era de veteranos, e eles estavam sendo iludidos por aquela glória. Aí Paulo diz, não se esqueçam, a nossa pátria está nos céus. Ou seja, nós podemos viver nos melhores lugares desta terra, podemos trabalhar, podemos ganhar dinheiro, mas lembrando que a nossa pátria é as mansões celestiais. Na lição 4, eu falei de como se conduzir no caminho, né? Aí entra a questão da conduta. O cristão ele não pode seguir o modelo mundano, ele não pode seguir a estrutura mundana. O apóstolo São Paulo, em Filipenses 2,15, ele diz isso: resplandecei como luzeiros em meio a uma sociedade corrupta. Esse portar aí envolve a conduta, e a conduta nossa, o apóstolo São Paulo vai dizer isso lá em Efésios 5, primeiro. Sede imitadores, pois, filhos meus, desse pai amado. Lá é agapetóis, é uma criança que imita o pai. Ou seja, quando a gente nasce de novo, imita o Deus eterno. Na lição de número 5, nós falamos sobre os inimigos. Isso, né? Na lição de número 5, eu estou só colocando aqui, pastor Messias, para a gente chegar na última, né? Na lição de número 5, nós pontuamos aí os inimigos do cristão. Falamos que são 3 inimigos, um está pelo lado interno e os outros 2 pelo lado de fora, o diabo e o mundo. É claro que o apóstolo São Paulo, em Efésios 4:27, ele diz, não deis lugar ao diabo. E em Tiago 4:7, ele dá o recurso, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o maior inimigo. Às vezes a gente pensa que o diabo, como nosso maior inimigo, é aquela ideia que vem da Idade Média, daquele ser cruel, daquele ser de chifre, daquele... Não, essa caricatura que foi pintada por alguns medievais não tem base bíblica. O diabo, eu li um teólogo que diz que quando Paulo disciplinou o irmão que tinha cometido o incesto, ele diz que o diabo se aproveitou daquele momento para esfriar a igreja e criar nos irmãos os sentimentos de ódio pelo Paulo. Por isso que Paulo, na segunda carta, ele diz, eu estou feliz que vocês aceitaram. Ou seja, o diabo usa qualquer brecha. 2:11, Paulo diz que não é para nós ignorarmos os ardis de Satanás. Então, o diabo ele trabalha na mente, ele trabalha nas ocasiões que surgem para estragar a obra de Cristo em nós. Então, nós temos esses 3 inimigos, a carne, o diabo e o mundo. Somente a carne está do lado de dentro, só quem pode controlar somos nós com uma vida cheia do Espírito. Lá na lição de número 6, aí a gente, para combater os 3 inimigos, nós falamos aí das armas que nós podemos usar, também chamadas de disciplinas espirituais, recursos espirituais, que são 3. Assim como os inimigos são 3, as armas espirituais, como diz 2 Coríntios, né, 10:4, as nossas armas, elas são poderosas em Deus para desfazer as obras do diabo. Nós temos 3 armas, a palavra, a oração e o jejum. Elas não podem trabalhar separadamente. Elas precisam, de modo conjunto, estarem holisticamente nesse todo, juntadas para batalhar contra o inimigo. Nós temos a oração, que é o meio de nos comunicar com Deus, é o nosso colóquio. Nós temos o jejum e nós temos também a palavra. E aí a prova é que Jesus venceu o diabo com a palavra. Ele não venceu com o modismo, ele venceu com a expressão que é um verbo que está no texto grego, no perfeito, está escrito, está escrito, está escrito. Ele não inventou nada, ele não criou sensacionalismo, ele venceu com a palavra. Em seguida, nós temos aí o poder ou o perigo da murmuração. Falamos que a murmuração ela é prejudicial, porque ela prejudicou Israel de entrar na Terra Prometida, aquele tom baixo, crítico,
falamos que a murmuração é uma forma da pessoa, na verdade, não ter fé e não confiar em Deus, e entra o espírito de crítica, o espírito de desânimo, porque toda murmuração está na esteira da falta de fé. Quem tem fé não murmura, quem tem fé confia, mesmo nos momentos mais pesados de crise. Por fim, nós temos aí a confessando e abandonando o pecado. Foi muito importante essa lição, até algumas pessoas chegaram a dizer, o pastor Zé está defendendo aquela ideia da Igreja Católica. Não, no livro eu falei sobre isso. O líder é colocado por Deus para ouvir aquele que peca, porque quem peca não pode se auto-perdoar. Ele tem que ter uma liderança escolhida por Deus para que aquela pessoa vá à liderança e ela fale dos seus erros e o pastor, juntamente com ele, leve o caso a Deus, comunique à comunidade para que pode pecar e se auto-perdoar. Ela tem que confessar. Ela tem uma comunidade que ela presta a sua, digamos, ela dá o seu relato, né? Então, confessar e abandonar. Provérbio 28:13 diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não há prosperidade para quem encobre as suas transgressões. Como ele mesmo diz, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que deixa e confessa alcança misericórdia. Nós temos aí resistindo à tentação, e falamos sobre a importância disso com oração. Falamos na lição de número 10, desenvolvendo a consciência de santidade. Essa lição foi muito importante porque a ênfase é que se cada crente tivesse uma consciência de santidade, não haveria uma necessidade do pastor estar cobrando isso dos membros. A realidade bíblica do inferno, nós mostramos nesta lição que o inferno não é utópico, o inferno não é uma criação medieval. Mostramos que o inferno não tem apenas aquilo que a teologia liberal diz, uma ideia de que o inferno seja usado de modo metafórico para representar a maldade, para representar um aspecto negativo. Falamos do inferno como um local real e que, na verdade, não foi feito para o homem, mas sim para o diabo e seus anjos, como está em Mateus 26:41. Mas o homem que peca, ele, na verdade, 26:41, 46, fala isso, de Mateus. O inferno, falamos que ele é real e não se trata de algo simplesmente de metafórico, simbólico. Na lição de número 12, nós falamos sobre a bendita esperança, pontuando aí os viés da escatologia bíblica, no primeiro. Depois falamos dessa esperança que moveu a igreja primitiva e que nos move hoje, baseada em dois pilares. Essa bendita esperança, ela está baseada na ressurreição de Cristo, que garante a nossa ressurreição, e também na transformação do nosso corpo. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15:58, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. A igreja ela pode ter tudo, mas as duas molas propulsoras dela, na verdade, é a vinda de Cristo, a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. Essa esperança, Paulo ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 4:13, também o verso 18, consolai uns aos outros com estas palavras. Por fim, chegamos hoje na nossa lição de número 13, essa lição que nós temos aí, já de praxe, em 3 pontos, né? O primeiro ponto, nós temos aqui a questão do paraíso eterno. O segundo ponto, o estado perfeito. E, em terceiro lugar, o estado final de todos os santos, né? 3 pontos que nós temos aí. Primeiramente, eu coloquei essa expressão paraíso, porque, à luz de 2 Coríntios 12, 1-4, Paulo começa dizendo, conheço um homem, se no corpo não sei, se no espírito não sei, foi arrebatado até ao terceiro céu. Falamos que, em uma das nossas lições, lá na lição de número 3, que os judeus que seguem a Cabala, ou Cabalá, eles falam em 7 céus. E cada céu, eles dizem que haveria uma necessidade de se passar de um grau para o outro. O apóstolo São Paulo ele não usa essa concepção judaica para falar do céu. O apóstolo São Paulo, quando ele fala do céu, ele vai fazer um intercâmbio entre a palavra céu e a palavra paraíso. Quando ele usa em 2 Coríntios 12, a palavra céu, e no verso 4, ele vai usar a palavra paraíso. Então, ele correlaciona céu e paraíso.
essa expressão no original grego, ela tem 5 conotações, a palavra paraíso. Primeiro, pode falar de um jardim cercado para animais, com torres, guarnições, rios e assim por diante. Em segundo lugar, essa palavra paraíso, ela pode falar de um local de descanso. Em terceiro, pode falar do Hades. O Hades, segundo a nossa concepção, a gente aprendeu isso, só que há uma obra do Stanley Orton, que é um teólogo pentecostal, e na obra que ele escreveu, A Doutrina das Últimas Coisas, ele disse uma coisa muito interessante. Ele destaca, e eu estou falando que foi lançado pela própria CPAD, essa ideia foi criada na Idade Média, esse negócio de céu e inferno ficarem lá embaixo. Não havia essa concepção. Isso não existe. O Charles Hodge, ele diz que um teólogo no período medieval inventou isso. Quando a gente lê Lucas 16, também não diz. Também não diz. A gente interpretou e seguiu essa linha teológica. Até mesmo no Velho Testamento, a ideia é: o caminho do céu é para cima, para evitar o caminho do inferno, que é para baixo. Lá no próprio Velho Testamento já tinha essa ideia. Então, essa ideia do Hades, ela é no sentido de estar lá embaixo, inferno e paraíso, tendo só uma divisão, muitos não acreditaram. O que nós queremos pontuar é que eles dizem que essa palavra paraíso poderia se referir à parte que estava lá no Hades, que na verdade era o seio de Abraão, lugar de descanso. Em quarto lugar, eles dizem que pode falar essa ideia do paraíso de um paraíso persa, cercado de folhas, de riachos, poderia representar um local muito lindo. Mas, na verdade, em quinto lugar, o paraíso que nós estamos falando é o paraíso como o céu, morada de Deus e dos cristãos. O apóstolo São Paulo, em Filipenses 1, 21, 23, ele diz assim: eu estou de ambos os lados em aperto, porque tem hora que eu quero estar com Cristo e partir, que é muito melhor. Ou seja, ele não via o paraíso como estando embaixo, via como estando em cima. E esse paraíso não era a linguagem persa, porque quando a gente vem para a Septuaginta ou para o próprio texto grego, a palavra paraíso ela do persa. Ela é persa e ela dava ideia a esse local. Porém, o paraíso que Paulo fala foi o que Deus lhe revelou. Por isso que ele diz: quando eu fui até o terceiro céu, eu vi coisa que nenhum mortal é digno. Paulo não criou uma teologia judaica do céu, como a Cabala criou, ou os judeus criaram. Paulo não falou de 7 céus. E aí, quando a gente vem para o texto de Paulo, João Calvino vai dizer uma coisa muito interessante, que quando Deus revelou o céu para Paulo, Paulo perdeu o medo da morte, Paulo perdeu o gosto por esta vida humana, por isso que ele diz que estava de ambos os lados em aperto. Ficar com os crentes para pregar e ensinar era bom, mas partir para estar com Cristo era muito melhor. Ou seja, essa perspectiva do céu tem quem, na verdade, já tem o céu revelado em si. Todo cristão que tem a certeza do céu, é claro que eu posso escrever uma teologia, ou eu posso pegar qualquer livro e falar sobre o céu, como Agostinho, lá do século IV, falou sobre a cidade de Deus, que resultou no amilenismo. Mas, quando nós atentamos para o texto bíblico, a palavra paraíso, que Paulo está usando aqui, é o céu que foi revelado por ele, pelo próprio Deus. Deus revelou o céu para o Paulo. Por isso que lá em Gálatas 1, me parece o verso 10 e 11, Paulo diz assim: o evangelho que eu recebi, eu não aprendi de homem, nem recebi de homem. Porque, pastor Messias, coisas do céu só pode entender quem tem a revelação divina. Eu posso estudar sobre o céu, eu posso fazer qualquer curso. Os senhores sabem, vocês estão nos Estados Unidos, Charles Hodge escreveu uma teologia de quase 2.000 páginas, o próprio Wayne Gruden, que escreve, e outros mais que tratam. Eu posso dar definições sobre o céu, conceitos sobre o céu. Agora, eu receber o céu como promessa dentro de mim, só se for por revelação. Para o crente não ter medo da morte,
para o crente viver na igreja, cantando e glorificando a Deus, porque o que move o crente é a mensagem do céu. Não tem outra mensagem. Paulo, quando escreve 1 Coríntios 15 todinho, ele fala da ressurreição e da transformação do corpo. Ou seja, quando a gente pega Romanos capítulo 8, verso 18, ele vai deixar isso bem claro para nós. O peso de glória que nos há de ser revelado. Então, quando Paulo diz assim, que nós devemos viver nesta terra, sabendo que as tribulações momentâneas e leves não são para serem comparadas com o que nós vamos receber, com peso de glória, é porque ele sabia. Interessante que a palavra ikabod, peso, que é glória, lá no hebraico, no grego doxa, uma quer dizer peso, a outra é a glória dos astros, que é doxa, mas ali é o peso que Deus vai botar no nosso corpo. Esse corpo mortal, esse corpo perecível, que recebeu a vaidade por causa do pecado, está lá em Romanos 8. Paulo disse que ele vai ser transformado, e essa transformação é um peso que ele vai dar, que eu não vou ter mais esse corpo com o desejo daqui. Então, quando Paulo usa essa palavra paraíso, ele não está falando do paraíso persa, ele não está falando do paraíso de Thomas Campanella, ele não está falando de oásis, ele está falando do local aonde Deus habita. Por isso que lá na cruz, Jesus Cristo disse em Lucas 23, 43, ele disse ao ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa expressão que vem para o grego, que vem para do idioma persa, não pode expressar a realidade do céu para nós, que é o paraíso. João Calvino dizia que quando Paulo pregava o evangelho sem medo da morte, é porque ele tinha tanta certeza do céu que perdeu o gozo por esta vida. Por isso que lá no capítulo 15, verso 19 de 1 Coríntios, ele disse, se a nossa vida se limitar a esta, nós somos os mais miseráveis. Quem não tem perspectiva do céu, e aí entra algo muito interessante, como eu disse agora no início, as duas molas propulsoras que levam a igreja a viver a esperança é a certeza da ressurreição de Cristo, que ele ressuscitou e que nós vamos ressuscitar, e a certeza de que receberemos um novo corpo. A igreja, pastor, que trabalha com essa perspectiva, ela não perde o avivamento. Ela não perde a esperança. Ela não perde. Quando Paulo diz as três coisas, fiquem firmes, constantes e abundantes, é porque Paulo sabia que a mensagem do céu, a mensagem da transformação do nosso corpo, é o que nos leva a fazer a obra de Deus. É triste, mas nós vemos hoje igreja, aqui no Brasil, elas são movidas por cultos de libertação, cultos de cai-cai, cultos de movimentos, porque estão perdendo a esperança. Julga Moltmann, um teólogo alemão, ele escreveu sobre a teologia da esperança. Esse termo teologia da esperança vem com ele. Ele criou essa colocação. Só que, quando a gente lê Tito 2,13, Paulo diz a bendita esperança. Quando nós lemos 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando lemos 1 João 3,2, ele diz, amados, ainda não somos o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, nós o veremos. Olha a mensagem, e seremos semelhantes a ele. C.S. Lewis escreveu sobre os céus. John Wesley escreveu sobre os céus. Uma coisa é escrever sobre o céu, a outra é ter o céu dentro de nós. Paulo tinha o céu dentro da vida dele. É por isso que ele dizia, para mim tanto faz. Se eu morrer, sou do Senhor. Se eu viver, eu sou do Senhor. Seria bom se hoje, aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil, cada crente tivesse a perspectiva do céu. E aí Paulo, ele usa essa palavra paraíso. E quando a gente vai para Mateus 6,10, aí o próprio endereço da nossa oração é Pai nosso que está nos céus. Olha como é que começa. Pai nosso que está nos céus. Veja que aqui nós encontramos essa expressão, tanto em Paulo, como também no próprio Cristo Jesus, como nós já citamos. Então, essas duas palavras, céu e a palavra paraíso, elas foram correlacionadas, intercambiadas por Paulo, mas para falar da morada de Deus, o céu de glória, que é para onde o crente vai no momento que ele morre, ele vai para o céu aonde Deus está.
Segundo, aí vem o que é esta cidade eterna. Nós sabemos que, aí está no subponto 1, nós sabemos que depois que terminar o milênio, lá em Mateus 24, vai haver a separação dos bodes das ovelhas, e as nações puras que vão entrar para o milênio, aquelas que creram no Messias, vão entrar para o milênio. Nós vamos ter o milênio, que nós não somos amilenistas, cremos em um milênio literal, e quem não crê nisso tem muitas correlações bíblicas que não vão se encaixar, por isso que a ideia pré-milenista, ela, como diz Charlie Hodge, ela é a melhor porque todos os assuntos que ligam com a 70ª semana de Daniel têm mais conexão com a linha pré-tribulacionista. E aí nós podemos analisar que quando seguimos essa ideia, a Bíblia diz que vai haver a separação dos bodes das ovelhas, vamos entrar para o período do milênio, e no final do período do milênio nós vamos ter o julgamento do trono branco. Após esse julgamento, aí nós vamos ter a condenação dos ímpios, e aí vai se entrar para o estado eterno, sem fim, que é a eternidade com Deus. Ou seja, é muito importante que façamos essa distinção entre o milênio e o estado perfeito. O milênio não é um estado perfeito. Há duas razões porque o Senhor estabelece o milênio. Para cumprir as promessas relacionadas a Israel. E também para o próprio Cristo, que Cristo reina em nossos corações, mas ele ainda não é rei de todas as nações. Isso vai acontecer no milênio. É nesse período que ele será o rei. E é nesse período que todos irão confessar. Então, durante o período do milênio, é necessário para que se encaixe essas promessas. Segunda razão, o milênio é um período para mostrar que o problema não era só o diabo, porque o diabo, o anticristo e o falso profeta vão estar presos. E no milênio, existirão pessoas que não vão estar satisfeitas com o governo de Cristo. Então, isso prova que o problema não é só o diabo, mas é a própria natureza humana, aquela que não é regenerada. Sempre se revoltará contra Cristo. Então, depois do milênio, aí vai entrar a eternidade sem fim, que é perfeita. Por quê? Porque no milênio ainda vão existir pessoas que vão entrar para ele, como judeus, de carne e ossos, que vão ter relações sexuais, que vão crescer e vão viver para se cumprir as promessas, como está em Isaías capítulo 11. Porém, depois do milênio, aí a Bíblia diz que vai entrar a eternidade sem fim. Quando o Senhor vai estabelecer o trono branco, vai julgar os pecadores. Aí, quando a gente lê Apocalipse 20, 22, 15, 8, ficarão de fora os cães, os mentirosos. Ou seja, é aí que vai entrar o estado perfeito. Por quê? Na Nova Jerusalém só vão entrar os redimidos com Deus. Então, essa cidade eterna, como nós estamos falando aqui, é a Nova Jerusalém, que, na verdade, figura como essa cidade celestial, que, na verdade, aponta para uma eternidade sem fim e pura, que vai começar, porque nós vamos ter a Jerusalém terrestre, que vai ficar no milênio, que ela vai ser purificada, e nós temos a Jerusalém celestial, que será criada. Por isso que lá em Apocalipse ele diz: eis que eu faço kainós, recente, não usado, nova todas as coisas. Ou seja, em 2 Pedro 3,10, o Senhor Deus, ele vai queimar, ele vai purificar a velha Jerusalém para renovar, para ser a nova cidade. Porém, depois do grande trono branco, o Senhor vai criar a nova Jerusalém eternal, que é um estado, é uma cidade celestial, onde habitarão os salvos, os redimidos em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aí vem a terceira questão. E quando é que vai começar, pastor Zéu, a eternidade? Para o crente em Cristo, que morre em Cristo, a eternidade com Deus já começou. É por isso que em Apocalipse 14:13, ele diz: bem-aventurado os que agora morrem no Senhor. Porque quem morre no Senhor já recebe o direito de entrar na cidade santa, que vai para o terceiro céu. Como o próprio Jesus disse ao ladrão. Ali já começa a eternidade. Agora, o desfecho final, 1 Tessalonicenses 4:13-16. O Senhor Deus descerá do céu com alarido, voz do arcanjo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Veja que lá em Mateus, quando há separação do bode das ovelhas, não acontece nada do que Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses. Por isso que são dois eventos distintos. A eternidade com Deus, ela começa, está aí no subponto 3, ela começa depois do arrebatamento da igreja, quando acontecer a grande tribulação, que, na verdade, o Senhor Jesus haverá de se manifestar para Israel, se manifestando, e todo olho verá. E depois que ele se separar, veio o milênio, julgou os pecadores, condenou todo mundo, agora vai começar a eternidade sem fim, a eternidade com Deus. O segundo ponto, eu falo aí sobre o estado eterno perfeito. Interessante que nós podemos analisar que essa questão do estado perfeito, ela começa em Gênesis, através do paraíso. O Senhor Deus sempre quis o bem para o homem. Mas quando o homem peca, a Bíblia diz em Gênesis 3:24, que o Senhor expulsa o homem do Éden. A palavra gam, no hebraico, jardim, fala de lugar de delícias. É como se fosse um pomar. Mas nós podemos analisar que quando Cristo vem, a sua morte abre o paraíso eterno para aquele que passa a crer em Cristo. E aí nós podemos analisar que o Senhor Deus, ele vai criar esse estado eterno e perfeito, como diz Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22. Por isso que nós falamos aqui, na lição de Gênesis ao Apocalipse, há um propósito divino da consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo após o milênio. Então, vai haver essa transformação. No subponto 2, eu falo sobre o estado perfeito à luz de Apocalipse 22, 1-5. O que acontece? Nós temos 4 coisas. O apóstolo João, ele vai mostrar a beleza da nova vida em Cristo de modo simbólico. Ele vai falar sobre, primeiro, ele vai descrever esse estado da vida eterna como um rio. Por que um rio? Por que ele está falando aqui de rio? Porque esse rio aqui representa a vida eterna com Deus. Esse rio sai do trono de Deus. Então, está apontando para a vida que começa com Deus. Esse é o sentido que nós estamos colocando aí. Segundo, a vida eterna descrita como árvore. Essa árvore aí é Cristo, está sendo feita de modo simbólico. Por quê? Quando a gente vai para Êxodo 15, a Bíblia diz que quando as águas estavam amargas, aí Moisés pegou uma vara e jogou, tornou-se doce. Árvore é símbolo do homem. Cristo, ele veio e tornou-se como árvore. Verbo que está em João 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus morre, ele morre numa cruz feita de árvore. E Jesus está ali como homem. Ou seja, era Cristo se unindo à terra. Colossenses 1:20 diz que a morte dele reconcilia tantas coisas que estão nos céus como aqui estão na terra. Ou seja, a morte de Jesus ela é redentiva e cósmica. Porque em Romanos 8 diz que a terra geme, o homem geme e o espírito geme. Quando essa redenção se fala que é cósmica, nós não acreditamos como Orígenes, que cria que até o Satanás no futuro ia ser salvo. Não. Essa ideia de cósmica é porque a terra, Gênesis 3:19, ficou maldita por causa do homem. Então o Senhor vai transformar a terra natural, que é a Jerusalém, terrena, mas depois de tudo ele vai trazer a cidade celestial, que na verdade figura como a eternidade. Então, quando se diz a árvore, a vida eterna descrita como árvore, os frutos e as folhas curam, está falando da vida abundante que nós temos em Cristo. Ou seja, quem vai entrar para a eternidade, que se alimenta da árvore que é Cristo, que vive em Cristo, não terá doença, não terá dor, terá o rio da água da vida já dentro de si, que é o Espírito Santo. Então, João estava falando de modo metafórico, porque Deus não cria árvores para dar poder de salvação e nem de restauração. Nós não somos animistas, nós não cremos no totetismo, nós não cremos como gnosticismo, como animismo, tem poder nessa árvore,
tem poder nesse pau, tem poder nessa pedra. Não. Nós sabemos que aqui João está usando uma linguagem simbólica. A árvore é Cristo. Cristo é quem dá vida. Ele cura as nossas enfermidades. E lá na eternidade, quem aceitou a Cristo como Salvador, a vida eterna é como um rio. A vida eterna é como uma árvore que dá frutos e as suas folhas servem para curar. Quem está em Cristo já foi curado. Isaías 53. Recebe a vida e vida com abundância. Aí ele prossegue descrevendo a vida eterna sem males. Por quê? Porque agora foi erradicado todo o mal, só vai entrar na eternidade quem for nova criatura, feiticeiro, os cães, mentirosos, ladrões, ficarão de fora da cidade. A cidade só vai entrar quem é santo, quem é puro. E nisso a gente correlaciona com o Salmo capítulo 15, quando o próprio salmista diz: quem morará no teu santuário? Quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que é limpo de mão, aquele que é puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Mateus 5,8, Jesus falou limpo de mão e puro de coração. Ou seja, na eternidade que nós vamos habitar sem Deus, nessa cidade celestial, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, eles estão dizendo que essa cidade vai ter novos cidadãos. Ou seja, quando a gente lê 1 Coríntios 6,9, Paulo diz quem é que vai ficar de fora. Não vai entrar beberrão, pederasta, não vai entrar efeminado, não vai entrar o ladrão, mentiroso, só os redimidos. Só os redimidos. Porque todos os males foram erradicados. Nós falamos agora há pouco, a ciência pode curar uma enfermidade, mas ela não arranca a enfermidade do pecado da alma. A tecnologia pode nos dar a vida confortável, mas não garante a cura da alma. Só quem garante é Jesus. Por isso que no Salmo 103, o salmista diz assim: vem minha alma, bendiz ao Senhor. Ele te redimiu de todos os teus pecados. Só quem pode libertar a alma do pecado é Jesus Cristo. Ou seja, na vida eterna não terá males. E o mais importante, na nova cidade celestial, porque tem uma coisa que diz, tem uns teólogos que querem ser doutores em escatologia e dizem que nós não vamos, que Deus não, nós não vamos morar com Deus, que nós não vamos no céu e que não vamos ficar aqui na terra. Negativo. A Bíblia deixa bem claro. O crente, quando morre, ele vai para o céu. Ele vai para onde Deus está. Quando o Senhor vir para implantar o milênio, para implantar a nova cidade, a Bíblia diz que a igreja desce com ele. Desce com ele, e aí o Senhor vai estabelecer o trono dele. E céu e terra serão a mesma coisa. E Deus vai estabelecer o trono dele. E nós não somente vamos ver Jesus face a face, nós vamos ser como ele é. O trono dele vai estar. Por isso que aqui em Apocalipse, quando a gente lê, está bem claro, o trono dele. Agora imagine que glória. Quando a gente lê João 20, Jesus diz: bem-aventurados que não viram e creram. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai estabelecer o trono e nós o veremos face a face. E aí, essa é a glória do eterno estado perfeito que João descreve aqui. E aí, para finalizar, nós temos o estado final de todos os santos. Nós colocamos aí 3 pontos. O que todo crente salvo espera? Muito interessante, pastor Messias e pastores que nos escutam. Se vocês observarem Hebreus 11, 9 e 10, se vocês observarem Hebreus 11, 16, Hebreus 11, 24 e 27, todos esses homens almejavam a cidade celestial. Desde Abraão até Moisés, todos almejavam. Moisés, a Bíblia diz que ele deixou a glória do Egito, porque almejava uma glória maior, uma cidade eterna. Aí vocês podem observar que a mesma coisa está em Hebreus 11, 9. Todos os santos da antiga aliança não tinham perspectiva de uma morada nesta terra. Já tinham os olhos voltados para os céus. Então, quando Paulo diz a nossa pátria está nos céus, era o desejo de Moisés, era o desejo de Abraão. Está aí. Está claro na palavra de Deus. Nós vamos ver aqui, eu vou abrir aqui só para ver como é lindo
essa expressão aí de Hebreus 11, 24, verso 27. E se todo crente tivesse essa perspectiva das mansões celestiais, olha aí, 11, 24, ele diz assim: pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha o 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Agora, olha o 11, verso 9. Diz assim: pela fé, habitando na terra da promessa, como em terra que alheia, morando em cabanas como com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Olha o 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Já na velha aliança, os patriarcas aguardavam pela fé a cidade celestial. E aí, o mais importante, nós entraremos nessa cidade e nós viveremos com todos os santos. E no ponto 3, eu falo algo muito interessante, que quando Billy Graham escreveu um livro dele, ele colocou da seguinte maneira: quando nós chegarmos no céu, estaremos na nossa casa. E lá em 2 Coríntios 5, 1:2, Paulo diz: quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos a nossa morada, feita não por mãos, mas humanas, mas eternas nos céus. Então, essa é a palavra. Que Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Daniel. Meu Deus! Pastor Zé, meu querido, obrigado. A gente, inclusive, cometeu uma gafe tremenda e desde já eu lhe peço perdão, porque por mais que a gente não tenha entregue ao Senhor a liberdade de seguir o caminho que foi mais conveniente para o Senhor brilhantemente o fez. Amém. Isso foi bênção. Obrigado, viu? Amém. A gente sabe que o senhor acabou de vir de um congresso abençoado. Não sei como é que você tem voz ainda, que eu ouvi um pedaço da pregação, não é? Mas eu queria perguntar para o senhor se o senhor nos dá a liberdade, porque sempre ao final das aulas a gente abre espaço para perguntas. Não vai ser muitas, eu já lhe adianto. Você está respeitando o seu estado físico e eu tenho a aquiescência do meu presidente para isso. Mas eu queria que o senhor nos desse a oportunidade de responder algumas perguntas rápidas, tá bom? Na Ok, sala sem nós problema. temos alguns professores aí, alguns pastores. Pastor Amiston, que o senhor conhece, lá de Porto Velho, Rondônia, né? Isso. Da sua terra Amém. aí. E eu queria, com a sua permissão, Bênção de Deus. eu Amém. queria, com a sua permissão, abrir aqui. Eu não vou lhe fazer uma pergunta, eu vou fazer uma provocação, não no sentido de colocar pegadinha, eu não gosto disso, tá? Mas eu queria lhe ouvir em cima disso daqui. O senhor acabou de concluir a lição de número 13, e a lição de número 12, ela fala sobre a bendita esperança, né? Isso, é. Ela fala sobre a bendita esperança, que é a marca, e aí o senhor foi feliz em colocar, que é a marca do cristão. A marca do Isso. cristão. E encerra com a cidade celestial na lição de número 13. O que a gente tem percebido, pastor, é que ao longo, pelo menos o que se percebe muito latente, e eu gosto da sua forma de abordar, porque o senhor sobe no nível mais elevado da teologia, mas faz de uma forma prática, e qualquer iniciante consegue captar, né? E eu gosto justamente desse detalhe, porque é o seguinte, a marca do cristão é essa bendita esperança. Assim como Paulo provoca, dizendo que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, porque agora ele é o primogênito dos mortos e dos príncipes, e Isso. a nossa esperança está justamente nisso, que se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, isso alude a uma vida no porvir. Isso. Só que o que se percebe é que na atualidade, as pregações, os ensinos, eles têm vindo de uma forma tão exacerbada e têm conseguido, inclusive,
comprometer essa nossa crença, a ponto de os evangelhos hoje, as pregações, e o cristianismo da pós-modernidade está focado na presente vida. E aí eu queria, o senhor trabalhou de uma forma incrível, eu queria que o senhor pontuasse um pouco mais para nós sobre esse grande desafio nosso, cristão, de saber que a nossa eternidade não é aqui, o nosso lar não é aqui, não é? E aí tem uma série de enxurradas de ensinos teológicos que tentam nos prender a nossa mente, cativar a nossa mente nessa vida terrena. Então, se o senhor puder trabalhar um pouco mais, trabalhar não, né? Só nos incentivar um pouco mais nesse tempo. É o pastor, seu nome que já fugiu bem aqui, só para me lembrar. Seu Seu nome é o Daniel, pastor Daniel. Pastor Daniel, a sua colocação é relevante. E o Gordon Feel escreveu um livro juntamente com vários teólogos, Eugene Peterson e outros, e um desses teólogos diz que a hermenêutica, como arte de interpretar, ela é relevante e é inquestionável a importância dela. Agora, ele diz que há um problema quando você idolatra ela e só quer aquilo ali para você não crer em algo a mais. Vou dar um exemplo aqui para os senhores. Nós sabemos e não cremos como Orígenes, que ele via o lado oculto das páginas da Bíblia. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 2, 10, ele diz assim, que o Espírito penetra todas as coisas, até a profundeza de Deus. E o Espírito é quem revela as coisas de Deus. Por que muitos estão perdendo a perspectiva do céu? Perdendo essa esperança? Porque estão usando a lógica humana para compreender o céu. E céu é uma mensagem que só pode ser assumida, só pode ser crida se a natureza humana for alterada. Se essa natureza humana não for alterada, a pessoa não tem gosto pelo céu. Pode falar sobre o céu, pregar sobre o céu, escrever sobre o céu, mas o céu só presta para quem tem a natureza transformada. Ó, quando Jesus disse a Nicodemos, se eu te falar, ou se eu estou te falando das coisas terrenas, você está desse jeito, imagine se eu te falar das celestiais. Então, não há como a pessoa falar em céu se não for transformado. Por que Paulo passou a crer no céu? Que ele tinha uma teologia judaica? Não. Porque Deus se revelou a ele em Atos 9, e quando revelou o céu para ele, céu é revelação. Se não for assim, nós vamos ficar em debate, em duelo. E aí nós não vamos ter a viva esperança. Por isso que Paulo diz, 1 Tessalonicenses 4,13, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, que vocês desconheçam. Então, céu é só para quem tem a natureza de lá. Se não tiver essa natureza de lá implantada em nós, eu não vou orar. Venha o teu reino. Venha o teu céu. Então, o céu não é questão de debate. O céu não é questão de um estudo teológico. O céu é que se eu nasci de novo, eu já sou conectado ao céu. Prova disso está lá em Colossenses 3:1. Se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não da terra. Ou seja, a minha conexão com o céu é porque eu recebo a natureza que é de lá. O meu novo nascimento vem do céu. A minha esperança agora é o céu, porque ele está implantado pela nova natureza em mim. Então, essa é a ideia. E nós temos que ter todo o cuidado para não trabalhar um céu utópico, um céu filosófico, um céu apenas de conceitos, porque o Espírito Santo não trabalha com conceito. O Espírito Santo não trabalha com a pedagogia de definir palavras para mim. O Espírito Santo trabalha de implantar em mim a nova natureza para que eu tenha um gosto pelo céu. Há muita gente fazendo definição do céu. Há muita gente explicando o céu, mas não tem a natureza do céu. Amém. Só faltou a famosa expressão, tu tá filmando, Caio, eu quero conhecer esse Bota cara, para cá. Bota para É cá. verdade. Presidente, pode abrir para outras pessoas também, presidente. Fique à vontade. Por favor, pastor.
tá? Irmãos, fique à vontade. Depois eu quero. Pastor Uziel, no primeiro ponto, né? O paraíso eterno. O senhor Sim, foi. Seu comentário aqui perfeito. Mas em Lucas capítulo 24, né? Perdão, Lucas 23, isso, quando Jesus estava na cruz, tinha os dois ladrões. isso, Eu quero focar mais no que diz assim: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. isso, Jesus disse para ele essas palavras: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi isso que o senhor falou aqui. isso, Esse paraíso, o senhor falou que pode ser um lugar de descanso, seio de Abraão, Hades, entendeu? E deixa eu lhe fazer uma pergunta, não é de maneira pois não. nenhuma pegadinha, pastor. É Não, apenas, fique à vontade, viu? fique à vontade. Jesus falou essas palavras para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas Jesus ainda não tinha, entendeu? Ressuscitado, ainda estava na cruz, não tinha Isso, morrido ainda. é. E, de, e depois ele morreu, não é? Uhum. Terceiro dia ressuscitou. Deixa eu lhe fazer essa pergunta. Jesus falou que paraíso é esse? Era o céu mesmo, que ele ainda não estava no céu, e ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso. Na cruz, pastor, o senhor vê que Jesus diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego, É o meu espírito. o Espírito foi para o céu. E é. O Espírito foi para o céu. Muitas pessoas perguntam, mas foi 3 dias? O corpo de Jesus ficou lá. O Espírito foi para o paraíso. O mesmo paraíso que Paulo disse que queria estar lá. Então, quando ele diz, hoje ele não negou, porque o Espírito que ele se rendeu foi para o Pai. Ele não ficou na sepultura. O seu corpo ficou. Quando ele ressuscita, o corpo é transformado. Aí a Bíblia diz que, lá em Mateus 28:6, ele não está aqui porque já ressuscitou. Então, no momento que Jesus morre, o espírito dele não fica na sepultura. Quando ele diz, não me detenhas porque ainda eu não subi, Yes. né? Isso. O senhor veja que ele está dialogando com as mulheres, mas quando ela agarra os pés de Jesus, ela está em desespero porque ela diz, eu não quero que você vá embora. Jesus estava falando da sua ida definitiva, mas ele já tinha ido no paraíso, nesse intervalo dos 3 dias. Obrigado, pastor. Eu? Obrigado. Meu Deus. Pastor Amiston Jeremias, pastor Lucimar, fiquem à vontade, tem mais irmãos aí, tá bom? O pastor Reinaldo Borges está com a mãozinha levantada, como um bom aluno também, não apenas como um bom professor. Fique à Dá água vontade, aí. pastor Reinaldo. Obrigado, pastor Daniel. Pastor Aziel, boa noite, paz do Senhor. Boa noite, pastor, meu querido. Primeiramente, parabenizar o senhor, né, pelo trabalho de toda a jornada aí, e especialmente nos comentários dessa lição, desse trimestre, que foi muito enriquecedor e uma bênção para todos nós. Então, que Deus abençoe. Obrigado pela presença nessa aula e por ministrar a nós aí essa excelente aula. A minha questão, pastor, até bem atual em relação, talvez, à soteriologia e Sim. a visão do senhor em relação a uma divulgação essa semana, ou semana passada, de um grande influenciador, Sim. diferenciando a questão do reino de Deus e da salvação. Então, acho que é um pouco do que a gente está tratando, principalmente nessa aula final. Não sei se o senhor chegou a ver essa divulgação aí, mas em relação a reino de Deus e salvação. Tratando que esse influenciador teve até boa intenção, partindo desse princípio, o que o senhor acha que ele falhou, o que ele errou, o que ele pisou na bola em relação à interpretação hermenêutica e exegética nesse sentido? Eu não vi, pastor, essa colocação. O que eu posso dizer é o seguinte, é que quando se fala de basileia, essa é a expressão por causa do sigma, que nunca tem o som como no S nosso. Basileia, reino, tem 2 colocações. Fala do reino no sentido de soberania de Deus, dele mandar, dele ter o poder, e também aponta para o
aspecto espiritual. Jesus disse assim: o reino de Deus está dentro de vós. Quando nós vamos para Mateus, capítulo 11, aí nós podemos analisar que o próprio Senhor Jesus, ele deixa claro. Vai dizer a João: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e aos pobres está pregando o evangelho. Ele viu tudo isso como o reino de Deus. Em que sentido? O reino espiritual. Quando Jesus diz: se eu expulso o demônio, é chegado a vós o reino de Deus, o poder de Cristo em ação. Ou seja, toda essa perspectiva de Cristo com a igreja está falando da ação, da salvação dentro dessa perspectiva do reino. Agora, Basileia para o milênio, aí é um reino literal, onde ele vai reinar como rei. Mas o reino, nesse sentido de Cristo, ele traz essa perspectiva soteriológica. A ação de Cristo, quando ele diz: eu estou expulsando o demônio, eu estou curando, são todos benefícios que está fazendo parte da ação salvadora de Cristo Jesus. Ok? Então, são essas duas concepções. O reino na sua soberania, na sua grandeza, quando ele diz em Mateus 28:18, ele diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, soberania. Agora, quando ele diz: vão pregar, proclame o evangelho do reino, ele está falando do poder dele atuando em nós, no seu aspecto soteriológico. Então, eu não vi esse vídeo do rapaz, mas a questão do reino é que o reino só trabalha nessas duas perspectivas. O reino futuro, nós temos o milênio, que vai ser estabelecido para Jesus reinar como rei, literalmente, para cumprir Daniel capítulo 2, verso 21. A pedra que vai cair sem o auxílio de mão vai destruir as nações e vai ter um reino grande. Esse é o reino que Jesus vai reinar como rei, porque ele venceu na cruz também para ter esse direito. Aí, a primeira coisa é esta. A segunda é que, na verdade, quando Jesus vem, ele diz: olha, vai dizer a João. O que eu estou dizendo a João, na verdade, são as perspectivas do reino no seu aspecto soteriológico, para confirmar a pregação de que Jesus era o Messias enviado de Deus, legalizando as curas, os milagres, apontando para Isaías 53. Essa é a perspectiva. Então, desculpa, só para ficar claro, então, na visão do senhor, não tem como dissociar uma coisa da outra. Veja bem, eu faço as duas definições. Eu vejo o reino na sua magnitude, na sua amplitude. Quando a gente lê, por exemplo, Mateus 6,10, eu oro: venha o teu reino. Eu estou orando porque tem a perspectiva do reino. Maranata, vem, vai ter esse reino. Mas quando eu oro: venha o teu reino, eu estou dizendo: Jesus, assuma a tua vontade, o teu controle na minha vida. Não é um reino de soberania, é o reino do controle de Deus na minha vida. Então, quando Jesus diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, ele está tratando do reino no seu aspecto da ação soteriológica, confirmar a mensagem da salvação. Tudo o reino, pastor, a gente sabe que tem duas amplitudes. Tem a sua maior e tem a sua específica, que é a menor, que trata dessa perspectiva, né? Aí você vê evangelho do reino, ok? Que não tem dois evangelhos, só tem um evangelho. Há muitos teólogos que confundem isso. Quando falam, por exemplo, o evangelho que vai ser pregado na grande tribulação, o evangelho eterno, é outro evangelho, só tem um evangelho. Paulo diz que não pode ter dois evangelhos. Então, aí o reino ele está nessa perspectiva soteriológica, viu? Muito obrigado. Meu Deus. Tá tranquilo aí, pastor Zé? Estamos na luta. Irmãos, nós vamos abrir, com a permissão do meu presidente, mais duas perguntas apenas, até respeitando também, como eu já falei, o cansaço do nosso pastor Ziel, gentilmente já cedeu seu espaço, então respeitando isso também, nós vamos abrir para mais duas perguntas. Fique à vontade, pastor Amiston Jeremias. Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Ziel, demais pastores, prazer Amém. em Paz do Senhor, meu querido. Amém. Paz do Senhor. Quanto tempo, meu amado. Deus abençoe. Mas, Amém. pastor, olha, mais uma vez, também aqui como os demais companheiros, esqueci, Daniel, meu amigo, um abraço, Deus abençoe. Mais uma vez, o senhor nos abençoa grandemente com essa revista, com esse assunto, e eu quero lhe parabenizar, porque o senhor é um camarada de coragem. Exatamente porque é a minha observação, o senhor teve a coragem de
separar uma revista, uma lição, que é a lição 11, a realidade do inferno. E em outra, essa última, agora fechando, falando do céu. Porque, como o senhor falou, a gente hoje, as pessoas, falar de céu para as pessoas está muito difícil. Torna-se mais fácil, eu entendo assim, uma mensagem mais aceitável, falar do perigo que é o ir para o inferno e para as pessoas escaparem do inferno e ter uma vida boa na terra. Agora, quando se trata do céu, é por isso que eu entendo que Jesus diz que o céu é tomado por esforço, e esse esforço se requer muita fé de que o céu existe na verdade, né? Verdade. E que a nossa alma anseia por ele, tem esse desejo. Mas, pastor, lá na revista, na lição 11, ali ficou, eu observei que o senhor não quis entrar muito naquela questão de Lucas 16, lá quando morre o rico e o Lázaro, que eles estão no seio de Abraão, não é? Eu percebi ali, e aí com a palavra do pastor, logo aí que me antecedeu, eu percebi também o seguinte, que a Cristo, quando ele diz para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, na sua concepção, Cristo desce lá para fazer exatamente aquilo que lá em Efésios capítulo 4, levar cativo o cativeiro, trazer de lá, porque no Antigo Testamento Eu fiquei sem som. Eu acho que travou a fala do pastor Amiston e do pastor Ziel. O pastor Ziel está travado aqui na minha câmera. Opa! Desculpa aí, gente. Tá. Acho que minha internet caiu aqui e voltou. Mas compreenderam? É isso, pastor, minha pergunta. Eu acho que o pastor Ziel também, pastor Daniel, ele perdeu a conexão também da internet. Perdemos. Pastor Messias, prazer. Pastor Amiston, Prazer Deus todo meu abençoe querido. esse ministério. Daniel, nosso amigo, fala muito do senhor. Que Deus abençoe Obrigado. vocês aí grandemente. Obrigado, meu querido. Um prazer todo meu. Meu pastor, na fala do pastor Amiston, travou também a do pastor Pastor Ziel. Pastor Senhor, Daniel, só tem um vulto assim, né, você, nas duas bandeiras, você sumiu. eu sumi, pastor, que eu estou aqui dentro do veículo, Ok. mas travou aqui a fala do pastor Amiston, mas também a do pastor Ziel. Eu não sei se o senhor tem contato com ele. Cadê o André? André, vê com ele aí, meu filho, o que aconteceu, se ele volta ou se ele não volta, que daí a gente já estava já Isso. também no encerramento, né? Tô falando aqui com ele. Foi a internet dele também que caiu lá. Foi a internet dele, né, Obrigado, André? Isso. Ele tá tentando voltar aqui. obrigado, filho. Enquanto isso, só uma curiosidade, até que o pastor Messias levantou, se me permite, pastor Daniel? Sim. Eu já vi uma interpretação, até ele voltar, se for o caso, sobre essa questão do ladrão ao lado de Jesus. Eu ouvi uma interpretação que dizia que Jesus, na verdade, falou que, quando fala hoje mesmo, seria um tempo verbal diferente. Aí, quer dizer, não seria naquele dia. Ele estava dizendo naquele dia que o ladrão estaria com ele no paraíso. Então, talvez defendesse uma ideia diferente em relação ao céu. Não que estaria naquele dia, mas que naquele dia mesmo Jesus estava dizendo que o ladrão estaria no paraíso. Não sei se vocês entenderam, que muda tudo.
Pastor E eu não Reinaldo, sei, oi, paz do Senhor. É defendido pelos adventistas, inclusive tem um debate com o Rodrigo Silva, que eles falam, como não tem vírgula nem ponto no grego, ele fala o seguinte: eu te digo hoje, ponto, isso, estarás estarás comigo comigo no no paraíso. paraíso. Isso. Como é que a gente resolve isso? A Bíblia é cheia de fórmulas. Então, lá no Antigo Testamento, todo profeta diz assim diz o Senhor. No Novo Testamento, quando Jesus vai falar algo de importante, ele diz em grego, amém, amém, que é o que nós traduzimos em verdade. Não, tirando esse exemplo de Lucas, não tem um outro exemplo em que aparece dizendo, em verdade te digo hoje. Todas as vezes em verdade te digo, em verdade te digo. E depois vem o enunciado. Então, resolve a questão bem aí, usando essa forma de Jesus. Em verdade te digo, hoje estarás no paraíso. Porque não tem vírgula, não tem ponto, aí os adventistas usam esse argumento. Mas o que Jesus está dizendo é isso mesmo, porque não existe outra fórmula. Eu te digo, em verdade te digo hoje, não existe. Esse é o único exemplo, seria o único exemplo. É questão da tradução, né? Do original em hebraico ou É de em grego, entender, talvez. é de entender que a língua, os textos não tinham ponto e vírgula. Então, como é que eu vou fazer a pontuação? Usando as fórmulas. Então, Jesus usa essa fórmula direto quando ele vai falar de algo importante. Então, em verdade, te digo. Pronto. É Aí vem o interessante, porque enunciado. pegando essa interpretação, por mais que você tenha até citado a fonte, eu não quis nem trazer a Uhum. fonte, trazer o nome do santo, mas talvez desse base para aquilo que se acredita também em relação ao paraíso, né? Que daqueles que morrem, estão dormindo, enfim, aquilo que o pastor Messias perguntou, talvez tivesse mais base com relação a essa interpretação, mas é só uma curiosidade também. Eu fico olhando que o doutor Lucimário tá quietinho ali, só. Ah, Pai do Senhor, pastor Messias, pastor Daniel, pastor Natanael, demais pastores, que bênção poder estar aqui. E assim, eu quero primeiro parabenizar a iniciativa da Igreja de Deus El Shaddai por esse investimento tão rico que é no aprendizado. E isto aqui não é uma aula, não é uma aula, isso é um workshop, um aprofundamento do conhecimento, não só teológico, mas de uma praticidade muito grande, não é? Eu entendi as perguntas e assim, a gente teve o privilégio hoje, eu tive o privilégio junto com os demais pastores Oi, de beber fonte, porque todos os pastores que estão aí, oi. as professoras, teriam cabalmente a instrumentalização de Deus para falar nessa lição. Qualquer um de nós aí, pelo entusiasmo do tema, pela qualidade do tema, pelo aprofundamento do tema. Nós tivemos o privilégio, dado através da, 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 da ligação, né? Eu falaria a ligação do pastor Messias para trazer o pastor Osiel, que é o próprio autor da lição, para trazer dessa fonte tão limpa, tão profunda. No meio desses debates aí, a lição diz o seguinte, irmão, né, acerca da pergunta do pastor Messias, da vacinação do pastor André, se não falha a memória, mas a lição vai dizer, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Aí a lição continua. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, o corpo, porém, seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação. Lucas 23, 47. Então, na perspectiva bíblica e no aprofundamento do autor da lição, que é o pastor Ziel, um exímio pregador, eu considero, assim, pelo que tenho acompanhado, visto e ouvido em loco, um biblista
e um pesquisador aprofundado, ele disse que naquele dia, naquela mesma hora, o Espírito de Cristo foi para o estado eterno, o paraíso eterno, junto com aquele a quem ele fez a promessa. O corpo não, o corpo ficou na sepultura. E a lição continua, não é? E aqui eu encerro. Na minha pontuação, só viu, meus amados irmãos? Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Então, conforme a aplicação, não é, do autor da lição, pastor Aziel, aquele mesmo dia, tanto o Espírito de Cristo, o corpo vai para a sepultura, mas naquele mesmo dia, o Espírito de Cristo e do ladrão que ele fez a promessa ali naquele mesmo instante, encontra-se no paraíso. Eu lhe agradeço muito a oportunidade de estar bebendo dessa fonte junto com essas cabeças pensantes, e é dessa bonita igreja que eu amo assim de coração, pastor Messias, demais pastores. E essa é a minha simples colocação mediante o que está exposto do que eu vi do autor da lição, do pastor Aziel. Muito obrigado pela oportunidade, muito grato. Pastor Daniel, pastor Messias, forte abraço. Amém, meus irmãos. Eu queria aqui só corroborar, a mensagem foi posta aí do nosso querido irmão André, e o presidente, eu vou dar a fala para ele encerrar para nós, mas agradecendo a Deus pela vida de todos, inclusive dos nossos convidados ilustres de hoje, né? E agradecer a Deus pela vida do missionário Josué e também do irmão André Lucas, que foram o canal, né, os canais que Deus usou para que nós tivéssemos o privilégio de termos o nosso professor, pastor Ziel Gomes, hoje. Presidente, obrigado pela sua paciência, obrigado a todos por estarem aí apoiando a nossa escola bíblica nesse segundo trimestre, né, e nós estamos aqui hoje na conclusão. Então, que Deus abençoe vocês, fica aqui o nosso estímulo e incentivo para que os irmãos continuem nessa caminhada, para que nós continuemos crescendo também no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, até a próxima aula, que vai ser, sem ser quinta-feira que vem, que é 4 de July, não é? E é feriado, na outra quinta-feira. Presidente, Deus abençoe, considerações finais com o senhor e o encerramento também. Deus abençoe a todos. Meus queridos irmãos, que aula maravilhosa, né? Graças a Deus, um privilégio para poucos, né? Ter o pastor Uziel lecionando a última aula da próxima lição que ele comentou. Isso é muito importante. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por esse privilégio. Também, não é, a ponte, né, que fez para nós chegarmos até o pastor Uziel foi o irmão Josué, o nosso missionário. Automaticamente chegamos até o nosso querido irmão Lucas, que é o genro do pastor Uziel. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Também, irmão Lucas, transmita a nossa gratidão ao pastor Uziel. Eu sei que foi um problema aí de conexão da internet, mas amanhã eu dou uma ligadinha para ele, para agradecer a ele por telefone já, pessoalmente, não é? Por essa aula maravilhosa que ele lecionou para nós. Quero agradecer de todo o meu coração, meu amigo, companheiro, meu presidente, pastor Lucimário, Deus abençoe. Você mora no meu coração, meu querido, você não paga nenhum aluguel, viu? Tá bom? E todos os irmãos que estão conectados ainda, eu creio que essa, pastor, foi a lição que nós tivemos bastante aluno na sala, foi essa com o pastor Uziel. Muito obrigado, Deus abençoe. Se Jesus nos voltar, não na próxima quinta-feira, mas na outra quinta-feira, dia 11, nós estaremos lecionando a primeira lição do terceiro trimestre. Amém? Que também, Presidente, já vou adiantar para vocês. Diga, querido. Pode adiantar, eu acho que é isso mesmo. Isso. Já vou adiantar para vocês que a próxima lição, né, que vai ser o próximo trimestre, vai ser o pastor Silas, e ele também vai estar lecionando para nós também. Não sei se vai ser a primeira, não sei se vai ser a última aula, mas já foi tudo conectado pelo nosso querido superintendente, o pastor Daniel
Andrade. Então, amados, graças a Deus, vai ser bênção esse trimestre que se aproxima. Muito obrigado. Deus Presidente, abençoe. Diga, querido. perdão cortar o senhor, me perdoe, mas eu queria já que o senhor nos orientasse. Pastor Silas como o povo sabe, é nosso primo, nós temos o acesso direto a ele, já estamos com esse acesso, e aí fica inclusive a nosso critério. Se o senhor quiser, a gente ter a primeira aula com ele, ele já dá um vislumbre de todo o trimestre e também encerra. Então a gente tem essa Fechado. liberdade, fica ao seu critério, o senhor é que Fechado. decide, tá bom? Fechado. Tá bom? Já pode falar com ele, pastor, que ele vai dar a primeira e a última aula. Amém? Deus abençoe, querido. Muito obrigado. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Eu quero dar essa honra para o meu presidente, Lucimário, orar, agradecendo a Deus por esse trimestre, pela vida do pastor Uziel e também pelo nosso ministério El Shaddai. E nós, irmãos, uma das coisas que eu sempre falo aqui no nosso ministério, na reunião de obreiros, é que a gente dá prioridade à palavra de Deus, não é? Então a gente vai continuar. Tenho sempre falado, enquanto a gente é pastor desse ministério, nós vamos priorizar a palavra, porque a palavra, ela é quem fica nos nossos corações. Pastor Lucimário, ore agradecendo ao Senhor, meu querido. Deus abençoe a todos. E parabéns a todos, pastores, parabéns à igreja por grande iniciativa. Deus, muito obrigado por essa grande oportunidade Sim, Jesus. poder aprender a tua palavra Sim, meu com Pai. os filhos, com os nossos pastores, nossos irmãos e irmãs. Sim, Deus. E que a palavra, Senhor, surta o efeito em nosso coração. Possamos ser proativos na tua obra, em detrimento do reino dos céus, do gozo que já nos está proposto. Dá uma madrugada, uma noite de sono reparador para os filhos. Que esta obra continue crescendo, arrebanhando um pouco para levar aos céus. Eu te peço pela vida do pastor Ziel, que muito atarefado hoje nos blindou, Senhor, nos brindou com a sua presença, com a sua exposição. E bebemos dessa fonte tão genuína. Eu agradeço pela vida do pastor Messias, missionária Norma, pastor Daniel, pastor Natanael, demais pastores, obreiros, líderes que estão presentes conosco, por estas vidas, pelos teus filhos. Nós já agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Uma noite abençoada na presença do Senhor. Paz do Senhor. Abraço. Deus Paz do abençoe, Senhor a querido. todos.